Eu tenho que confessar para você que eu tinha medo dos monstros da escuridão. Morria de medo que no meio do escuro absoluto aparecesse um monstro. Quando eu era criança. Em minha mente, sempre que eu precisava descer o porão da minha casa à noite, eu tinha que respirar fundo no começo da escada, tomar coragem para enfrentar o meu medo dos monstros da escuridão. E sabe como é que eu fazia? Eu descia as escadas numa carreira só, correndo. E porque o danado do interruptor de luz do porão ficava lá embaixo. Você tinha que descer a escada no escuro. E quando eu subia, quase sempre eu deixava a luz acesa no porão, porque eu não tinha coragem de apagar. Mas esses são medos infundados. A gente elabora na nossa mente as possibilidades das tragédias que vão acontecer na nossa vida. E a gente fica imaginando que pode isso, pode aquilo, e se acontecer aquilo outro, e a gente já está chorando, a gente já está desesperado, porque a gente tem os medos do nosso coração. E é por isso que às vezes Deus tem que fazer exatamente o que fez com Abraão. Acorda, Abraão. Presta atenção no que eu estou falando. Não temas. Não temas. Pois a ansiedade que está aí no teu coração está levando você a crer nos monstros que estão envolvendo ou que envolverão e que vão consumir a sua vida. Mas na verdade esses monstros não estão aqui e esses medos da sua alma são infundados. Quantas vezes a gente está gastando um monte de energia da nossa vida para lidar com a ansiedade e o medo de coisas que nunca vão acontecer. E é interessante que quando a gente entra na presença de Deus, daquele que conhece o presente, o passado e o futuro, daquele que verdadeiramente sabe todas as coisas, e a gente sente a presença dele e ouve a sua voz, e se ele nos disser, não temas, pode ter certeza que você não precisa temer, porque o Senhor está no controle, até daquilo que você teme. O Senhor é fiel. E é justamente por isso que Deus então faz uma revelação a Abraão. Eu imagino que Abraão estava pensando assim: a cidade tem muros, mas eu moro aqui no meio do deserto em tendas. Quando chegar um exército na cidade, eles vão ter que cercar os muros e vão gastar tempo para poder quebrá-los. E a gente pode ainda se preparar. Mas se eles vierem de emboscada à noite... E Abraão estava nesse sentimento de angústia. E aí Deus vai lá direto no fundo do coração. E não apenas diz, não temas, mas ele fala, eu acho exatamente o que estava na cabeça de Abraão. Abraão, não tem muro, mas eu sou o teu escudo. Você tem algo maior do que um murinho de pedra, que um ariete pode derrubar, que uma torre pode transpor, que uma escada pode colocar os exércitos aí dentro, mas eu, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Criador do céu e a terra, sou o teu escudo, sou a sua força, sou a sua proteção, sou eu quem lhe protege, sou eu quem lhe sustenta, sou eu quem lhe carrega no colo, sou eu que tenho um plano para a sua vida. Por isso você não precisa ter medo. E sabe, eu tenho preparado para você uma grande recompensa, oriunda, proveniente da minha graça.
Isso me faz lembrar as palavras do profeta Jeremias, em Jeremias 29, versículo 11. Palavras do Senhor num tempo de desesperança e angústia. O Senhor disse assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A grande lição que eu aprendo aqui é que, para enfrentar os medos da nossa alma, os monstros da nossa escuridão interior, o que mais nós necessitamos é sentir a presença do nosso Senhor e Salvador perto de nós. É ouvirmos a sua voz, as suas ordens, e relembrarmos que Ele tem um plano para a nossa vida. É isso que nos dá força e segurança. É interessante que não vai acontecer nada naquela noite. Ele não vai receber um exército para protegê-lo. Ele não vai ter barracas à prova de bala. Nem tinha isso naquele tempo. Mas ele ouviu, sentiu a presença de Deus. E ele sabia que ele podia confiar no Deus eterno. E isso fez toda a diferença no coração de Abraão. Nas minhas noites escuras da alma, que eu também as tenho como você tem, o melhor remédio é quando eu consigo ouvir a voz de Deus. Algumas vezes a gente está tão ansioso, que nem ouvir a voz de Deus a gente consegue. Algumas vezes a gente está morrendo de medo, de problemas, de situações, de batalhas, de perseguições, que a gente não consegue perceber se Deus está perto da gente. E aí Deus faz alguma coisa para dizer que de fato Ele está perto da gente. Para Abraão, Ele deu uma visão. Para muitos de nós, Ele manda uma pessoa pertinho da gente e dá um abraço naquela hora. Eu me lembro de uma vez que estava aqui na igreja, estava passando um problema sério, e estava angustiado, estava no meu gabinete. Naquele tempo, nossa telefonia, já faz vários anos, nossa telefonia era um pouquinho diferente. Hoje você tem um número direto para cada ramal, mas você passava pelo PABX, vamos dizer assim, né? E era a hora do almoço, eu estava no meu gabinete. E normalmente eu nunca recebia uma ligação direta no meu telefone. Ele passava primeiro pela recepção, ou alguma coisa assim, ou pela minha secretária. Mas era meio-dia e pouco, eu estava sozinho no gabinete, eu estava angustiado, eu estava triste, eu estava orando. E de repente tocou o telefone. Tocou o telefone e era uma senhora da cidade de São Paulo, que eu tinha encontrado num retiro de casais há mais de 10 anos atrás. Que coisa maluca. E aí aquela senhora do outro lado disse: Pastor Pascoal? Pastor Pascoal, tá, pois não. Então, eu sou fulano de tal, da cidade de São Paulo, o senhor não me conhece direito, mas encontrei o senhor num retiro de casais, há não sei quanto tempo atrás, na cidade de tal. Eu lembrei do evento, mas não lembrava da senhora. Ela disse assim: na nossa casa tem um grupo de oração. E Deus tocou o nosso coração para orar pelo Senhor. E aí nós estamos orando pelo Senhor agora. E eu decidi ligar para o seu telefone. E caiu aí direto para o senhor. E eu fiquei pensando, não é normal esse negócio. Mas naquela hora, aquela senhora começou a orar por mim, no telefone, aqui a gente podia ouvir o grupo de senhoras que estavam em volta dela, orando. Mas naquela hora era como se Deus estivesse dizendo para mim: não temas, eu sou o teu escudo,
Eu tenho preparado coisas para você que você nem imagina. Há momentos que a gente não consegue ouvir e Deus então intervém na nossa vida e faz algumas coisas simples, mas que são tão profundas. Chega um e-mail para você, toca o telefone, alguém encontra com você na rua, uma palavra perdida no meio de um sermão, mas que você sabe que não é uma palavra perdida, é a voz do Espírito dizendo para você: filho amado, eu conheço os temores da sua alma, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo e tenho preparado coisas que você não sabe. Queridos, o Deus que cuida da nossa alma, o Deus que você está buscando aqui hoje, te ama e tem um plano para a sua vida. E no meio dos turbilhões que a gente não consegue entender, no meio das batalhas que nos amedrontam, Ele não foi embora, porque Jesus nos fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, vamos repetir isso, a gente precisa lembrar: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes Deus tem que nos repreender, às vezes Deus tem que nos chamar para perto, mas uma coisa você pode saber: Ele não saiu de perto de você. E até quando você não consegue entendê-lo, Ele começa a mexer nas circunstâncias da sua vida, quer seja numa noite insone, solitária, ou no meio de uma multidão, só para você saber que você é filho amado dEle e que Ele tem um plano para a sua vida. Então, como é que a gente enfrenta o medo? A gente enfrenta o medo quando a gente pode sentir a mão de Deus sobre a gente. Agora, medo é um negócio muito esquisito, né? É muito estranho. Eu tenho vergonha do que eu vou falar para você. Eu morro de medo de altura. Não sei explicar. Já passei cada vergonha na minha vida por causa desse medo de altura, porque eu subo muito bem, mas na hora de descer, eu travo. Uma vez eu fui lá no prédio do apartamento onde eu morava em São Paulo, e o zelador disse lá: o senhor pode me ajudar, tem que resolver um problema na boia. Eu falei: ih, meu Deus, lá em cima. Tá bom, o senhor sobe aí, que eu vou ficar aqui embaixo para ver se funciona. Eu subi. Depois era um negócio esquisito, tinha um buraco assim no chão, você sentava no buraco e tinha uma escadinha colada na parede. Eu fiquei sentado no buraco, quem disse que eu virava de costas para pegar a escada? E o homem disse: o senhor não vai descer? Eu disse: eu estou tentando. E aí ele teve que subir a escada, aí ele tampou o fundo do buraco, eu não enxergava mais o fundo, eu virei e fui embora. Coisa louca. E uma vez que eu fui ver uma obra aqui da igreja, e aí, da igreja aqui não, de uma congregação nossa, e o pastor estava super animado, tem uma obra no 3º andar, tinha uma pinguelinha, sei lá como é que chama aquilo, onde os caras pegavam aqueles carrinhos de pedreiro, cheio de cimento, e andavam com aquilo que ia pulando assim, e eu subi, mas na hora de descer, eu olhava aquilo começava a balançar assim, eu disse: meu Deus, eu não vou. E olha que vergonha, o homem foi lá pela metade e disse: pastor, vamos embora? E eu disse: estou tentando. E aí ele voltou, deu uma mãozinha para mim assim, veio carregando, eu fui. Vai entender esse negócio. Mas sabe o que é tremendo? É que Deus sabe que o seu medo é paralisante. E que você não vai conseguir sair daquele lugar. E é por isso que a iniciativa é dele. E ele se revela para você e diz: não temas, não temas. Eu sou o teu escudo e tenho preparado um galardão para você. Eu tenho coisas que você não imagina que eu ainda vou fazer. E nessa hora, a única coisa que nos dá segurança é quando a gente sente a mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, segurando a nossa mão. E a hora que a gente percebe a presença dEle,
a revelação dele, o toque, o telefone, o e-mail, aquela movimentação do Espírito, que pode ser tão natural para um, mas que para nós que estamos vivendo aquele momento, sabemos que é manifestação do Deus vivo. Naquela hora, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vem e guarda o nosso coração.